Outro ponto que a banca vai cobrar de vocês, com toda certeza, é voz verbal. O nosso terceiro tema aqui dessa aula, nós analisamos primeiro o sujeito, depois predicado. Agora vamos fazer uma análise de voz verbal. A banca cobra a voz verbal e vocês precisam saber. Deixa eu só ver se temos alguma pergunta aqui, ó. Quem entrega, a senhorita Aline? Isso, ela arrumou. Pessoal, pô, eu fico feliz de vocês gostarem aí da live. Usem as dicas, entendeu? Depois vem falar, pô, Borges, deu certo. Pô, Borges, deu errado. Falem comigo, tá? Eu quero ajudar vocês. Estou aqui pra vocês, por vocês e com vocês. Que frase de efeito linda. Vem comigo pra gente entender o conceito de voz verbal. Bom, voz verbal, se você está nos estudos mais avançados, ok? Isso aqui é uma dica só para quem está nos estudos mais avançados. Quando nós falamos de voz verbal, nós estamos falando de verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então, esqueça. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, não tem alteração da voz verbal. Beleza? Vamos começar com a nossa primeira voz verbal. A voz ativa. Lá ele, hein, Borges? Calma! Os alunos acompanharam a live. A primeira coisa que você vai fazer aqui agora é analisar qual seria, nesse caso, o sujeito da forma acompanharam. Bom, Borges, eu analisei aqui, é os alunos. Até aqui tá tranquilo, né? Então esse aqui é o nosso sujeito. Alunos é o núcleo do nosso sujeito. Beleza. A pergunta é, os alunos, eles estão praticando ou sofrendo a ação apresentada pelo verbo? Na estrutura, Borges, eles estão praticando a ação de acompanhar. Logo, a nossa voz é ativa. Borges, tá, e que seria então a voz passiva? Bom, a voz passiva, ela tem dois tipos, tome cuidado, tá? O primeiro tipo é o que nós chamamos de voz passiva analítica. E para colocar na voz passiva analítica, pegue aquilo que vem depois do verbo, quem acompanha algo, nesse caso é a live, e joga lá como sujeito. A live. Como o nosso verbo aqui está no pretérito perfeito do indicativo, Borges, eu não sei sobre verbos. É automático, você vai ver, tá? Você vai transformar o verbo ser aqui, utilizar o verbo ser, conjugado no mesmo tempo verbal. Então, a live, com o verbo ser, acompanharam, a live foi. Opa! Pronto. E você vai pegar o verbo acompanhar e terminá-lo com aquela terminação ado ou ido. E nesse caso, foi acompanhada, porque a live é feminino. Acompanhada. Lembra do nosso sujeito? A dica sobre o sujeito é, quando o sujeito pratica a ação na voz ativa, nós chamamos esse sujeito de sujeito agente. Agora joga pra gente esse cara lá na nossa oração. Como fica? A live foi acompanhada pelos alunos. O sujeito dessa oração é a live, certo? É um sujeito que nós chamamos de sujeito paciente. Ele sofre a ação, tá vendo? Ó? Ele está sofrendo a ação de ser acompanhado. O que antes era sujeito agente, agora eu só vou chamar de, exato, agente. É o famoso agente da passiva, que ninguém entende. Simples, é quem pratica a ação na voz passiva, só que sem ser o sujeito. Porque se eu tenho um sujeito paciente, eu posso ter alguém que pratica a ação. Quem praticou a ação de acompanhar? Os alunos. E na voz passiva, a live é o meu sujeito. Por isso que, nesse caso, eu coloco ali o agente da passiva no final. Lembre-se, agente da passiva, agente da passiva sempre vai começar com a preposição por. Por e as suas formas contraídas com os artigos. Pelo, pela, pelos, pelas. Lembre-se disso. Dessa forma, a gente consegue encontrar a voz passiva, beleza?
Até aqui tranquilo? Nós estamos vendo aqui a voz passiva analítica. Eu já vou explicar a voz passiva sintética. O pessoal que está ansioso fica, nossa, amor, eu não vejo a hora de chegar na voz passiva sintética. Acalme-se, acalme-se. Antes de eu continuar, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, deixa o like. Ajuda aí no like, é importante, tá? Eu consigo trazer mais aulas. O pessoal do canal, né, o pessoal do Mais Preparatório, eles me trazem mais vezes para trazer esses conteúdos para vocês quando tem likes. Isso ajuda bastante. Se você puder sapecar o dedinho nesse likes, vai ajudar imensamente. E eu prometo retornar o quanto antes, tá? Continuando! Vem comigo! O pessoal já vai falando, opa, ó, o pessoal tá gostando da revisão, eu tô ficando feliz, eu tô muito, I'm happy, I'm very happy, que significa eu tô muito feliz em inglês, né, nesse caso, porque eu falo, mas eu traduzo na hora. Então, vem comigo pra gente analisar como está essa análise aqui, ó. Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz passiva. Opa, E percebam, tá, pessoal? Nós temos aqui uma situação em que eu tenho uma locução verbal. Então, é uma construção verbal aqui que gera muita dúvida no candidato. Mas vamos ver, podem causar uma revolução na nossa maneira de perceber o mundo. Opa! Podem causar uma revolução. Uma revolução já virou o sujeito de todas aqui. Então, em todos os casos, o que eu tenho aqui é o nosso famigerado sujeito paciente. Já temos aqui esse sujeito paciente. Agora, o que vai gerar dúvida é exatamente isso. Qual seria a forma verbal? E percebam, não é nem sobre a estrutura, é sobre a relação, ou melhor, a correlação verbal. Borges, what the hell is this? Volta aqui para a explicação. Acompanharam está conjugado no pretérito perfeito. Foi acompanhada está conjugada no pretérito perfeito. Inclusive é o verbo ser que carrega aqui a nossa conjugação. O que acontece, pessoal, em exercícios de voz verbal é que o candidato ele precisa ter conhecimento sobre correlação verbal. Então, se eu colocar da seguinte forma, vamos pensar da seguinte forma. A revolução poderia ser causada. O que coloca lá? Na nossa maneira. Na nossa maneira. Eu coloquei como exemplo aqui o poderia ser causado, que inclusive eu acho que é até a alternativa, não é? Ali, ó, letrinha A. Lá na letrinha A. Mas como seria, então, colocar isso daqui na voz ativa? Bom, eu preciso entender que lá está no plural, certo? O meu sujeito deve ser um sujeito no plural ali. Então, eles, vamos colocar um eles aqui só para você entender essa colocação. Eu vou juntar esses dois, certo? Esses dois já não vão existir, vão se tornar um só. E causada vai se manter igual, vai vir para a forma no infinitivo. E nesse caso seria poderiam causar a revolução. Isso que eu acabei de fazer é o que nós chamamos de correlação verbal. Aqui está no futuro do pretérito, assim como aqui está no futuro do pretérito. O ponto é que eu não estou pedindo para você estudar tempos verbais. Ainda. Vai estudar, querido. Vai, com certeza. Mas eu não estou falando para você estudar isso ainda. Porque se você estiver fazendo a análise da voz verbal, você vai ver que é automático na troca. Quando eu digo podem causar, o podem está conjugado em qual tempo verbal? Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Ô, Borges, eu posso é presente. O que vai acontecer na voz passiva? Aqui, gente, olha lá, ou pode, ele pode. Uma revolução pode ser causada. Por que não pode ser o primeiro? Porque está no futuro do pretérito. Por que não pode ser o terceiro, aqui, a letra C? Porque está no pretérito perfeito. Na letra D, pretérito mais que perfeito. Na letra E, no futuro do presente. Borges, mas eu não sei esses tempos verbais, mas não precisa.
Porque quando você faz a troca corretamente, você troca. É automática a troca, tá? É automática essa troca. Eu vou mostrar, vocês vão ver. Faz sozinho. Eu vou colocar a frase aqui, ó. Vou colocar. As vítimas encontraram a solução. Eu não sei porque que eu coloquei vítimas. Agora, coloca isso na voz passiva, rapidinho aí. Faz lá, joga a solução lá no início. A solução. E o verbo ser, você vai colocar aqui o verbo ser, mais a terminação a do ido do verbo encontrar. Ou melhor, nesse caso não é a do ido, tá? O verbo encontrar, ele possui a forma, uma forma irregular, que é entregue, quando está com o verbo ser. Então, vai ser o verbo ser mais entregue. A solução... Não, eu tô falando de entregar, perdão. É encontrar. É a do ido mesmo, tá? Do verbo encontrar é encontrado. Coloca o verbo ser. Como vai ficar? A solução você fez aí em casa. Na troca aqui, com o verbo ser, você já vai colocar. Foi encontrada. Isso acontece automaticamente. Nós conhecemos os tempos verbais. Nós sabemos dele. Você pode não saber classificar, mas usar você sabe. Porque você usa o tempo todo. Eu sempre falo para os meus alunos. Aí, Borges, olha lá, ó, tem gente que colocou a resposta. Vocês colocaram a resposta porque vocês sabem. Tem gente que fala assim, Borges, eu não faço ideia do que é pretérito mais que perfeito. Sabe que você usa o tempo todo. Pô, minha mãe tinha chegado... Quando cheguei, minha mãe já tinha terminado o bolo. Tinha terminado é o verbo conjugado no pretérito mais que perfeito. A gente usa a forma composta, mas é isso. A gente não usa terminara. Minha mãe terminara. Não usa. Mas a gente conhece, faz parte do nosso dia a dia utilizar o pretérito mais que perfeito. Então não se preocupa com isso, tá? Fez sentido? Resposta correta, pessoal. Letrinha B. Anota. E aí, tu gostou dessa aula? Agora imagina se tivesse alguém que tivesse o carinho de montar um curso grátis para você, em que você faz um cadastro, coloca o teu e-mail, tua senha e você recebe tudo de graça. A gente faz aula todo dia, 8 horas da noite, focado na Fundatec, entende? Então o que acontece? Você só precisa fazer o cadastro para ter acesso às aulas de informática da Fundatec, legislação de direito, a parte de português, raciocínio lógico comigo. Então, gente, você só precisa fazer um cadastro para você participar dessas aulas que a gente faz todos os dias, 8 horas da noite. E todas essas aulas ficam gravadas na plataforma. Então você só precisa fazer um cadastro do link que tá aqui na descrição. Beleza? É de graça, não tem pegadinha, tu não vai pagar nada, beleza? Pô, galera, deixa um comentário na aula aí. A gente tá entregando um monte de conteúdo de qualidade, de graça. A gente só pede isso. Deixa um comentário, a gente não cobra nada realmente. A gente só pede assim, ó, deixa um comentário e se inscreve no canal, pô. Beleza? Pra ajudar o nosso trabalho aí. Show? Vai lá, faz o teu cadastro e começa a estudar. Show de bola? Bora focado na SUSEP, Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Deixa o like, o comentário e faz o seu cadastro.